Fala, galera ligada no à beira da quadra, mais um Bola de Segunda no ar. Hoje vamos falar sobre fotografia. Temos aqui o Vander. Vamos falar sobre trajetória do Vander, sobre eventos em que ele já esteve presente e de muitas outras coisas. Vander, boa noite, seja bem-vindo. Fala, Henrique. Fala, pessoal aí do À Beira da Quadra. Obrigado aí pelo convite. Bacana estar participando com vocês, dividir um pouquinho aí da minha experiência, do mundo da fotografia e também do mundo esportivo, né? Isso aí. Vander, para a gente começar, eu queria entender como que você caiu dentro da fotografia. Esse interesse já vinha desde pequeno, sempre gostou de foto. Como é que foi essa trajetória no início? Então vamos lá. A gente tem que voltar aí em 1989, quando eu fui trabalhar na revista Placar. Essa é uma revista, talvez para algumas pessoas aí ainda é uma coisa meio estranha, mas enfim, para a geração até os anos 2000, a revista Placar era uma revista lendária do futebol. Já comprei muita Placar. Ah, já comprou? Pô, bacana. Nossa, que ótimo. Quando eu tinha ali meus 16, 17 anos, eu era assinante, eu recebia tudo mesmo, eu adorava a Placar. Ah, pô, então. Eu trabalhei na revista Placar no final dos anos 80 e ela ainda, quando eu entrei para trabalhar na Placar, ela ainda era uma revista semanal, para você ter ideia. Uhum. E então ela era uma revista muito quente. E eu entrei para trabalhar de office boy, que na época era sempre o primeiro trabalho do garoto na rua. Começava com office boy, depois auxiliar de escritório, depois o cara entrava na área administrativa. E eu tive o privilégio, porque eu já tinha um amigo meu que trabalhava lá, e ele falou, cara, tá precisando de boy aqui, só que já tinha uns rumores que a revista ia fechar e tudo mais. Ele falou, se você quiser vir trabalhar, talvez a revista feche, mas eu falei, não, cara, lógico que eu quero. Na época, o diretor de redação era o Juca Kfouri, e o Juca Kfouri era comentarista da Globo, então era um cara televisivo, né? Falei, pô, poder trabalhar com esse cara aí vai ser espetacular, né? E aí eu fui para ficar, sei lá, 6 meses, 7 meses, mas aí fui ficando e lá eu conheci a fotografia, né? Comecei a ver o que era fotografia e teve uma coisa muito interessante para mim nessa história toda, porque o que me encantou antes da fotografia, e aí vou ser bem sincero para você, Henrique, foi a história de viajar o mundo, cara. Uhum. Eu via aquela redação movimentada, repórter, fotógrafo, a secretária falava só, então, sexta-feira você está indo para o Rio de Janeiro para cobrir um jogo no Maracanã. E eu, garoto, cara, 16 anos, falei, caraca, sonho, meu. Né? O cara pegava o voucher do hotel, pegava a passagem aérea. Eu falei, nossa, que demais isso, né? Ó, esse é o hotel, passagem aérea, a grana para refeição. E aí, daqui a pouco, tinha um que estava indo para Buenos Aires cobrir um jogo de Libertadores, um outro estava indo fazer Jogos Olímpicos em Barcelona. Eu falei, cara, que isso, cara? Adorei a possibilidade de poder trabalhar, né, viajando e conhecendo o mundo. Então, o meu primeiro chamariz, na verdade, foi as viagens. Uhum. E aí eu falei, bom, beleza, quero começar por alguma coisa. E eu estava até estudando, tinha a intenção de fazer faculdade de jornalismo, porque até o final dos anos 80 não tinha faculdade de fotografia. Então, sim, você fazia jornalismo e depois você virava um repórter fotográfico. E eu falei, beleza, é nessa carreira que eu vou me lançar. E comecei com a fotografia, porque a fotografia era muito mais acessível. Comecei trabalhando como assistente, carregando equipamento de fotógrafo na beira do gramado. E eu nasci para fotografia, eu nunca tive uma câmera antes, né? Até os meus 16, eu não tinha nenhuma câmera, nem uma xeretinha. E aí eu nasci para fotografia dentro de um campo de futebol, fotografando um jogo amistoso São Paulo e Rio Branco em Americana. E essa foi a minha primeira viagem, né? Eu saí de São Paulo, a Americana estava uns 100, 120 quilômetros de São Paulo, e eu falei para minha mãe, vou viajar agora, né? Falei para ela. Foi bem bacana essa primeira experiência. E aí, quando eu fiz a minha primeira fotografia, e aí o fotógrafo
que é um cara que eu cito, foi um pai para mim na fotografia, que é o Nelson Coelho, que é o cara que me carregava, lógico, né, com a permissão do nosso editor, que era o Ricardo Correia, que também me ajudou bastante. Os caras falaram, você tem um olhar, você tem uma visão, é legal você explorar isso. E aí, foi aí que tudo começou, na revista Placar, em 89, quando eu comecei a fotografar, e para mim, né, o que de todos os esportes que eu já fotografei hoje, o futebol é o mais difícil, então eu já comecei pelo mais difícil. Já entrou nessa furada de primeira. Exatamente, exatamente. Então, desde o início, você já começou na fotografia esportiva, né? Mas dentro da sua carreira, você fotografou outros eventos ou faz um outro tipo de foto sem ser dentro do esporte? Sim, hoje eu faço, né? Hoje eu faço, mas o meu início foi, né? A minha formação na fotografia, no fotojornalismo esportivo foi com o esporte. E aí, óbvio que depois, né, a revista realmente fecha, aí eu vou para o mundo do freelancer, e aí, para você ter ideia, de 93 a 95, eu fico de 89 a 93 na Placar, e de 93 a 95 eu ainda não tinha consolidado a minha carreira, eu estava começando, ainda era um início. E aí eu fui trabalhar na revista Caras, como assistente de fotografia. E à noite eu fotografava, que talvez algumas pessoas não conheçam, mas como você falou que conhecia a revista Placar, então você vai conhecer. A revista Playboy era publicada pela editora Abril. E aí tinha o Flagra Indiscreto da Fama, que eram as últimas páginas da Playboy, que era o clique da Playboy. E eu fui indicado pelo fotógrafo, falou, ó, vai lá, fala com a editora, fala que você está começando. E eu comecei a fotografar clique da Playboy. Então eu ia para festas à noite, fotografar à noite. Então na época o Luciano Huck era sócio de um bar em São Paulo chamado Bar Cabral. Então eu frequentava Bar Cabral, frequentava à noite, e aí eu fotografava futebol final de semana, né, as rodadas do futebol, e durante a semana eu fotografava à noite. Então, ali eu também já comecei a entrar num outro segmento da fotografia, que eram as festas de coluna social, praticamente. Uhum. Sim. Você comentou que você acha o futebol o esporte mais difícil de fotografar. E aí eu queria entender o porquê. É por causa da velocidade do jogo? Eu vou te explicar, porque aí só para a gente completar essa trajetória. Depois de 2 anos como freelancer, eu montei um portfólio de futebol, fiquei 2 anos fotografando futebol, sem ganhar absolutamente nada. Ganhava uma publicação ou outra, mas justamente para pegar a mão e entender o que era aquilo. E aí eu fui trabalhar num jornal chamado Gazeta Esportiva, em São Paulo também. E a Gazeta Esportiva fazia uma cobertura de futebol e fazia cobertura do que eles chamavam de esporte amador, né, que hoje a gente chama de esporte olímpico. Só que eu era garoto, eu estava começando, então quando eu entrei na redação, o pessoal da velha guarda, né, os veteranos, não queria fotografar vôlei, não queria fotografar basquete, não queria fotografar nenhuma dessas modalidades, os caras só queriam fotografar treino do Corinthians, Palmeiras e Santos, só queriam fotografar o que a gente chamava do suprassumo do esporte. E aí foi que os caras, toda vez que chegava as pautas, os caras pegavam as melhores pautas, eu tava começando, era garoto, os caras, voleibol lá em Guarulhos, 9 da noite, vai o Vander. Handball em São Bernardo, vai o Vander. Basquete em Americana, vai o Vander. Então, foi aí que eu comecei a interagir, conhecer melhor o que era fotografar outras modalidades. E acho que essa questão do olhar, né, de querer fazer diferente, de todo o material que eu via, porque uma das coisas que eu sempre procurei fazer era assim, toda vez que eu tinha que fotografar algo que eu não tinha fotografado, eu buscava, né, eu ia olhar uma revista para ver de que maneira que os caras fotografavam, ok, é isso que agrada. Só que durante a pauta, eu sempre buscava tentar fazer uma coisa diferente, buscar um ângulo diferente, tentar um efeito diferente usando a câmera. E aí eu fui me destacando em fotografar outros esportes também. E o futebol, para responder agora a tua pergunta, só para você entender como é que eu entrei nos outros esportes,
O futebol, de todos os esportes, ele é o mais imprevisível de ser fotografado. Primeiro que você fotografa numa área imensa, né? O campo tem 100 por 100, sei lá, são muitos metros quadrados. E se você traçar uma rota da bola do futebol, você vai ver que ela circula de várias maneiras, para cima e para baixo. Então você tem aqui o zagueiro que vai sair jogando, o zagueiro perde a bola para o atacante, depois o zagueiro recupera, o atacante chuta, o goleiro defende, ele repõe a bola. Então a bola tem uma trajetória muito diferente, que nos outros esportes essa previsibilidade, né, já é possível. Então você sabe que no vôlei o cara vai sacar lá do fundo, ou vai ter o cara para receber a bola, vai ter o levantador, e aí um dos ponteiros vão atacar, enfim. O próprio basquete, você vai ver o armador conduzindo a bola, né, vai procurar ali fazer a jogada de garrafão, e vai se repetir isso várias vezes, né, tanto no vôlei como no basquete, no próprio handball, que é um dos esportes que eu também gosto de fotografar, existe uma previsibilidade. No atletismo, se você ficar ali na linha de chegada, alguém vai chegar ali, entendeu? Não tem segredo. Não tem segredo. Natação, idem. Então, e o futebol já não tem isso, né? O futebol, ele é realmente imprevisível. Você nunca sabe onde que a bola vai estar exatamente. Bom, você falou que o futebol é o mais difícil, mas tem um que você gosta mais de fotografar? Então, eu sou, além de ser um fotógrafo esportivo, assim, eu sou um amante do futebol, né? Como, vamos dizer, quase todos os brasileiros. Sempre gostei de futebol. Eu joguei futebol amador, jogo futebol até hoje, apesar de ser um veterano, eu ainda gosto de jogar minha pelada com os meus amigos. Então, eu sou um amante do futebol. Por conta disso, eu sempre quis me especializar em futebol. Essa era a minha meta. Eu quero me especializar em futebol. Eu sempre falava assim, um dia eu quero cobrir uma Copa do Mundo. Eu quero estar numa Copa do Mundo. Esse era o meu sonho quando eu comecei a fotografar e ver os fotógrafos da redação da Placarino para a Copa do Mundo, fazer uma cobertura. Os olhos do mundo, né, estão numa partida de Copa do Mundo, e eu almejava muito aquilo. Então, hoje, para mim, o futebol é o que eu mais gosto de fotografar, porque é sempre um desafio fotografar futebol. A imprevisibilidade dele é que me cativa, é que me faz, sabe, querer fazer diferente, e é sempre um desafio fotografar futebol, sempre um desafio. Então, hoje eu confesso para você que o futebol, para mim, é sempre uma coisa que me atrai. Então, tá dentro, é o primeiro de todos os esportes que eu já fotografei, o futebol é o primeiro. Legal. Wander, você falou que o grande sonho era fotografar uma Copa do Mundo, participar de uma Copa do Mundo. E aí, fotografou uma Copa do Mundo e quais são os principais eventos que você teve a oportunidade de participar? Então, até 98, né, a primeira Copa que eu trabalhei, foi realmente uma realização. E eu já estava no jornal, e como eu estava te dizendo, para mim foi muito bom, né, ter conhecido os outros esportes no jornal, mas eu tinha uma mão muito acertada para fotografar futebol, tanto é que na hora de escolher o fotógrafo, dentro do jornal ia apenas um fotógrafo, o editor falou, olha, o cara que tem melhor fotografado futebol aqui é o Wander, então eu acho que é ele que tem que ir. Então a minha primeira Copa foi em 98, depois dela eu fiz mais 4. Eu já tive uma experiência de trabalhar em 5 edições de Copa do Mundo. Então, consegui realizar o meu sonho, né? Já fiz, e agora todas as Copas que eu vou cobrir, eu sempre cubro desde o primeiro jogo até uma final, então, e ainda é muito prazeroso e é uma satisfação trabalhar numa Copa do Mundo. Então, em algumas situações, eu até faço um investimento pessoal para poder participar de uma Copa do Mundo, porque para mim é o ápice da fotografia esportiva. Dentro das Copas que você teve a oportunidade de trabalhar, mais especial é 2002 pelo Brasil ter ganhado, ou tem alguma outra que por algum outro motivo?
Aí tem uma coisa que eu vou te contar. Os meus amigos falam que eu sou muito pé frio, porque foi a única Copa que eu não fiz nos últimos anos, foi em 2002. Ah, não é possível. Os meus amigos falam assim, cara, você é muito pé frio. Todas as Copas que você foi, o Brasil não ganhou. A que você não foi, o Brasil ganhou. Falei, cara, tá, Vander, sinto muito, nós vamos te prender em casa na próxima. Eu falei, tá, então você quer dizer que sou eu o culpado de tudo isso, né? Esse trabalho todo esse dinheiro e eu que sou o culpado. Então, mas em 2002 eu era subeditor de fotografia, porque eu fui crescendo gradativamente. Quando entrou um novo editor no jornal, aí ele usou a minha experiência para ajudar a fechar o jornal, e para mim também foi muito bom, porque eu não fiquei muito tempo nessa função, porque o jornal fechou, o jornal físico, né, papel fechou, e eu acabei saindo do quadro de funcionários, porque aí agora ia virar eu ainda fiquei um tempo na gazeteesportiva.net, né, que agora é totalmente eletrônico, mas quando o jornal fecha, aí eu saio do jornal, mas eu fiquei na função de subeditor, e foi justamente quando eu fui promovido a subeditor, que foi no começo de 2002, que aí eu não podia mais agora estar na rua fotografando, né? Eu já tinha feito a Copa de 98, então a Copa seguinte teria que ser de um fotógrafo que estava numa condição melhor. Sim. E tanto é que eu saio, né? Eu não vou para 2002, e em 2006 eu monto um projeto pessoal, já que eu conheci o pessoal da revista Caras. O jornal não existia mais, mas eles precisavam de um fotógrafo, então eu fiz um trabalho para 2 veículos de comunicação na Copa de 2006, depois para a Copa de 2010, e 14 aqui no Brasil. Aí eu já tenho uma agência Inova Foto, né? Eu sou um dos sócios da agência Inova Foto, e aí a gente faz um trabalho para a Coca-Cola, aí já começa a fazer um trabalho já mais que abrange mais a parte corporativa e institucional, mas que deu super certo, e foi e assim, ficou bem encaminhado esse projeto de fazer esse trabalho institucional. E aí, você falando da Copa, para mim, mais especial, com certeza de 98 foi especial, porque além de ter sido a minha primeira, ainda em 98, o último campeão fazia o jogo de abertura, né? Então o Brasil tinha sido campeão em 94, então ele faz o jogo de abertura contra a Escócia em 98 e faz a final, né? O Brasil chega à final e joga contra a França. Então eu fiz uma Copa também de cabo a rabo, fiz todas as partidas do Brasil. Infelizmente o Brasil não ganhou, mas para mim foi uma realização, porque eu fiz jogo de abertura e fiz a final. Pô, então a Copa demais. de 98 para mim é a mais emblemática. Sim. Além de Copas do Mundo, você teve a oportunidade de fotografar Jogos Olímpicos? Sim, eu já fiz 4 edições de Jogos Olímpicos, porque quando eu saio do jornal Só falta você falar que estava na final do vôlei que perdeu, aí não vai dar. Olha, não, eu vou dizer até muito pelo contrário, porque a gente tem os fotógrafos que trabalham para o Comitê Olímpico Brasileiro, a gente compete, né? Quem vai fotografar mais medalhas, né? Então a gente tem um quadro de medalha dos fotógrafos. E eu me dou super bem com essa história aí. Aí sim. Então, quando eu saio do jornal em 2002, o Comitê Olímpico começa um projeto, né, para o Pan-Americano de 2007. Então, o Comitê Olímpico traz para o Brasil Jogos Sul-Americanos, já fazendo um desenho para se candidatar ao PAN, e se o PAN desse certo, já se candidatar para Jogos Olímpicos. E então, desde 2002, eu comecei aí a base do Comitê Olímpico, procurava um fotógrafo que tinha especialidade de esporte, e eu fui indicado por um fotógrafo que já conhecia o meu trabalho. Falou: tem um cara em São Paulo que saiu do jornal agora, tem disponibilidade, o cara fez Copa do Mundo, faz muito bem em outros esportes, a gente acompanha o trabalho dele. E aí eu venho trabalhar com o Comitê Olímpico no Rio de Janeiro, e aí começa um casamento que dura até hoje. Aí então eu fiz
os últimos Jogos Olímpicos, né, pelo time Brasil, pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Então, eu comecei fazendo os Jogos Sul-Americano, depois fui para o PAN em 2003 em Santo Domingo, e aí fui para os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, e aí depois foi 2004, 2008 Pequim, 2012 Londres, e 2016 Rio, e agora estou credenciado para ir para Tóquio, que era para a gente já ter ido ano passado, mas a princípio está tudo certo, o credenciamento, os jogos vão acontecer sem público, né, a não ser que tenha alguma reviravolta, mas estamos aí engatilhados para participar da 5ª Olimpíada. Não, legal demais. Então já sabemos que o seu problema é só a Copa do Mundo, que você não vai poder fotografar. E é do esporte que eu mais gosto, né, cara? Incrível isso. Não, mas isso você não tem culpa, não. Tem culpa os caras lá, pô. Eu falo isso para meus amigos. Falo, tá bom, então eu agora, né? Então, a próxima vez eu vou levar chuteira, shorts, meião e vou jogar para ver se, né? Se a gente dá jeito treino ali. Wander, você tem uma ou, sei lá, 2, 3 fotos que você fala assim, putz, essa é a foto que eu tenho mais carinho, assim, na minha carreira? Cara, é muita foto, né? Essa pergunta aí eu já tive que responder algumas vezes, e é difícil listar uma foto, assim. Eu tenho uma foto em 98, que eu nem tenho ela, porque ela é do jornal, mas ela foi publicada no jornal, então depois eu posso até ver se eu consigo pedir uma reprodução dessa foto do jornal, que é com toda aquela polêmica do Ronaldo, né? Porque o Ronaldo passou mal, bababá. Aí tem uma foto que é uma trombada do Ronaldo com o Barthez. E essa foto foi capa do jornal, e o título era Tragédia Anunciada, assim, porque o Ronaldo não deveria jogar, né? Segundo a imprensa, o Ronaldo, se não passou bem, ele não deveria jogar, o Edmundo é que devia ser o titular, enfim. Então essa foto é uma foto que eu gosto muito, em Copa do Mundo, né? Uma foto bem emblemática. Mas eu tive o privilégio de fotografar a primeira medalha de ouro do atletismo feminino em Pequim, que foi a medalha de ouro da Malrin, né? Então, participar daquilo, poder fotografar, essa foto eu tenho e depois eu posso te mandar. Por favor. Essa foto para mim é importante porque ela é histórica, né? Sim. É a primeira conquista de uma medalha de ouro de uma mulher no atletismo. Agora eu só preciso ver se é a primeira vez que uma mulher conquista uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos. Eu não tenho certeza se foi essa medalha da Malrin. Agora outras, assim, eu não tenho nenhuma que tenha um peso jornalístico muito grande, né? Tem muita foto boa, bacana. Tem medalha de ouro do Scheid em Atenas, que também foi espetacular, foi muito bom. Depois ele comemora pulando com uma bandeira dentro da água, então essa foto também rodou o mundo, porque trabalhando para o time Brasil, na área de comunicação, então a gente atendia a necessidade dos veículos que não tinham condições de enviar um fotógrafo para cobrir uma Olimpíada. Então o nosso material era muito publicado, né? Então rodava muito, publicava muito nos jornais ainda, né? Em 2004 ainda tinha muito jornal físico. Então eu sempre tinha um pessoal aqui no Brasil que falava: sua foto foi capa da Folha, capa do Estadão, capa do Caderno de Esporte. Então isso era muito legal. Então tem bastante coisa, mas acho que a da Malrin talvez tenha sido em termos de Jogos Olímpicos, para mim a mais importante, porque é uma histórica, é inédita. E essa foto do Ronaldinho também é uma foto que conta um pouco do que foi aquela tumultuada final, né? O Ronaldo passa mal, a CBF exige que ele jogue por causa de contrato com a Nike, então tem toda uma polêmica em volta. Então essa foto é uma foto bem que marcou pra caramba pra mim na minha primeira cobertura de Copa do Mundo. Bom, eu queria saber se nós falamos basicamente das partes legais até agora. Eu quero saber de histórias ruins também. Se algum já teve que cobrir algum esporte muito diferente, assim, que não é tão popular, ou
alguma situação complicada que você passou em algum evento desse? Olha, eu tenho uma primícia, né? Quando eu entrei no jornal, assim, que eu percebi que no meu início, eu ia ficar fazendo esportes que ninguém queria fazer. Então, eu aprendi, né? E isso é uma coisa minha, que falou, não importa o que você vai cobrir, você tem que dar o seu melhor e trazer sempre a melhor foto. E no começo era muito difícil de eu entender que eu tinha que tentar a melhor foto cobrindo o campeonato de boccia em Santos, para você ter ideia. Eu fui cobrir um campeonato de boccia em Santos. Só que depois, os frutos que eu colhi disso foi exatamente ter essa experiência que eu tenho hoje, de mesmo num campeonato de boccia, ir lá e conseguir fazer boas fotos, bons ângulos, tentar captar o momento máximo, né, do esporte, que essa é uma das coisas que eu sempre carreguei na minha carreira. Então, vem aí, né, campeonato de boccia, a gente tinha uma deficiência muito grande nos ginásios, né, nos anos 90, que era iluminação. Às vezes você ia cobrir jogos e ainda na metade dos anos 90 a gente ainda usava muito filme, né? Estava chegando o digital. Tanto é que a Copa de 98 eu trabalhava com duas câmeras, uma que era digital, mas ela não tinha nem display, você nem conseguia ver a foto, a maioria do material era feito no analógico, era filme que você fazia, depois revelava, e depois tinha que escanear, e depois tinha que enviar. Era um processo completamente diferente do que é hoje. E aí, por conta disso, então, os perrengues existiam, né? Não tinha como não ter perrengue, que era chegar em ginásio escuro, que não tinha uma linha telefônica, a gente ainda fazia transmissão usando pulso, né? Não tinha internet. Então, tem perrengues aí de todos os lados. Era sempre que tinha que fazer cobertura e enviar foto, revelar filme, sempre tinha essa foi, acho que talvez na minha carreira, o tempo mais difícil, porque era um desafio não só fotografar, porque você tinha que ir lá fazer boas fotos, mas você ainda tinha que resolver a parte, vamos dizer assim, estrutural, para poder fazer esse teu material chegar no jornal. Eu não lembro assim de nenhuma história que eu não tenha conseguido voltar com a foto. De verdade, não lembro assim. Todas as vezes que eu tive envolvido em uma pauta, que eu tive envolvido em algum trabalho assim, e eu com esse meu jeito de sempre querer fazer a coisa, tentar buscar um ângulo diferente, eu sempre tive muito sucesso assim nas minhas pautas. Mesmo em cobertura de Jogos Olímpicos, fala assim, se teve alguma vez que eu não fiz alguma foto de alguma chegada, de algum momento importante, não, eu não tenho essa história para contar. Não consegui fazer a foto do cara batendo no sino ou cruzando a linha de chegada, porque eu sempre fui muito bem preparado, assim, e eu sabia o que eu precisaria fazer com essa foto. Então, quando eu fui fazer o Shide, então você vai falar, pode ser que essa história do Shide seja um momento de perrengue. A gente chega, existe um bot, né, só para fotógrafos, que vai te levar lá para a regata. Então, e as regatas nunca acontecem perto da marina, as regatas são sempre distantes, né? Porque os caras têm que buscar a parte onde tem vento para poder fazer as regatas acontecerem. Então você pega um bote, 10 da manhã, o bote não tem cobertura nenhuma, naquele sol, aí o bote avança, vai, sei lá, pelo menos uns 40 minutos até chegar em alto mar, onde estão acontecendo as regatas. E aí, quando a gente chega lá, não tem vento. Então, as regatas ficam suspensas até o barco da arbitragem, né, autorizar o início da regata. Nesse dia, em Atenas, né, a gente ficou 4 horas dentro da água. Nossa! 4 horas dentro da água, esperando a regata, que era a medal race, né, que eles chamam, para acontecer.
Então esse dia talvez tenha sido um dia mais complicado, assim, que foi um dos maiores perrengues, assim, que eu passei em ter que ficar aí. E o bote não pode voltar, porque a qualquer momento a regata pode começar, então o bote não volta. Então ele tem que fica ficar lá esperando. E já teve, em vela é sempre isso, né? Porque em Santo Domingo também a gente passou um perrengue muito grande, porque a estrutura da organização era muito ruim. Os caras deram um barco pra gente muito, muito ruim. Tava eu, fotógrafo do lance, e um fotógrafo do Globo. O Júlio César Guimarães era o fotógrafo do lance, e o Fernando Maia, fotógrafo do Globo. A gente foi fazer uma regata, cara, só que o cheiro de diesel do barco deixou todo mundo passando mal. Então esse dia foi triste. A gente teve que voltar para a terra para passar mal na terra. Nossa, que isso. E depois o cara falou: meu, vocês vão perder a regata. Aí voltou para lá, porque todo mundo passou mal. Mas o barco era muito ruim. Acho que talvez esse tenha sido o dia mais complicado. Ainda bem que não foi nada demais, né? Achei que você ia contar uma história de, fui fotografar uma Libertadores e tomei uma pedrada. Eu achei que uma coisa mais... Cara, eu já fiz jogo Palmeiras e Boca lá no La Bombonera, que era o primeiro jogo da final, né? Depois o Palmeiras perde em São Paulo. Era o primeiro jogo da final, enfim. E não passei por aí, passei no meio da torcida dos caras, sabe? Lógico que sempre tem um gritando, falando uma bobagem e tal, mas não tive perrengue assim, não. Os meus perrengues sempre foi mais estrutural mesmo. Eu fui fazer um sul-americano de basquete no Equador, numa cidade chamada Loja, que é no sul do Equador. O meu voo ia até Guayaquil, só que eu chegava em Guayaquil, eu tinha que pegar um hotel, dormir em Guayaquil, no outro dia ir comprar a minha passagem, né? A confederação, eu estava a serviço da Confederação de Basquete, comprar a minha passagem para Loja, era uma hora e meia de voo. E, enfim, esse foi um perrengue, porque eu chego em Guayaquil, não tem hotel disponível, eu tô com todo o meu equipamento, eu não podia, o taxista falava, você desce aí, vê se tem lugar. Então, toda vez que eu descia do táxi, eu tinha que descer com todas as minhas malas, porque não era recomendado deixar as malas no táxi, voltar lá e não achar mais nada, e buscar vaga em hotel. E aí depois, quando eu pego um voo para Loja, os caras botam a gente num avião que era só por Jesus. Era só que eu falei, meu Deus, o que é isso, cara? Para você ter ideia, o avião não tinha a porta que dividia a tripulação, passageiros da cabine. Então, de lá de onde eu estava, você conseguia ver todo o cenário, as montanhas, e Lojas, o aeroporto de Lojas fica no meio das montanhas, cara. Esse dia foi tenso, assim, foi bem tenso. Então, meus perrengues sempre foram uma questão estrutural, assim. Graças a Deus, durante foto, assim, eu tá ali fotografando, nunca passei perrengue de acabou o filme bem na hora que o cara fez o gol. Nunca tive esse problema, porque eu sempre fui muito precavido com toda essa história. Ainda bem, né? Wander, agora, falamos de bastante história, eu queria, pensando assim, em pessoas que têm vontade de trabalhar fotografando esporte, quem são as grandes referências primeiro, quem foram suas referências no início, quem são as referências hoje, e como que o cara faz, putz, eu quero trabalhar com isso, por onde ele tem que começar? Bom, falando das minhas referências, né, a gente tem uma máxima no esporte, né, fotógrafos de outros esportes não gostam muito disso, mas é uma verdade. A gente sempre fala que quem fotografa futebol, fotografa qualquer outra coisa, porque fotografar futebol exige reflexo, acima de tudo. Eu já não fotografo futebol há algum tempo. Toda vez que eu vou fotografar uma partida de futebol que eu não fotografo há algum tempo, sabe, você perde o time, perde a bola, perde... Quando você vai olhar o teu material, você vê, puta, perdi a bola aqui. Então, tem um time, sabe? E fotografando futebol durante muito tempo, você, inclusive, começa a conhecer jogadores, sabe o que o cara vai fazer. Então, tinha jogador que o cara levava a bola na linha de fundo, e aí todo mundo virava a câmera para a área, porque achava que o cara ia cruzar. Mas eu sabia que ele não ia cruzar. Ele ia dar um corte primeiro no lateral que estava marcando ele, para depois ele cruzar. Então, e nesse lance ali, que ele vai dar um corte no lateral, pode surgir um lance polêmico, pode surgir uma falta, pode surgir, sabe,
uma questão que... Então eu sempre ficava no cara, eu sabia que ele nunca ia cruzar, e ele nunca cruzava mesmo. Então, fotografar, né, o futebol, ele exige esse reflexo e exige essa prática, inclusive. E as minhas referências, óbvio, foi todo esse pessoal que se formou na revista Placar. Porque tinha uma questão, a Placar, a gente trabalhava, a gente fotografava com cromo. E o cromo, diferente do negativo, ele tinha uma margem de erro, mas quase era um 0,01. No negativo, você podia errar uma fotometragem que depois você corrigia na ampliação. Mas o cromo não. O cromo, ele não tinha margem de erro. A fotometragem tinha que ser exata. E as câmeras que a gente trabalhava naquela época eram câmeras mecânicas, né? Não tinha processo automático. Você tinha que usar a fotometragem mecânica mesmo. Usar a luz do verde da grama ou alguma área cinza. Então, era bem primitivo, vamos dizer assim. E os caras faziam fotos maravilhosas. Os caras tinham um time para fotografar num contraluz que eu achava fantástico. Então, para mim, esses caras foram as melhores referências. Nelson Coelho, que para mim é um dos melhores fotógrafos de futebol. Depois tinha Orlando Kisner, que é um cara que depois saiu da Placar, foi para o Estadão, cobriu também Copa do Mundo. Então, esses caras eu sempre tive uma referência muito grande para o trabalho desses caras. Eu aprendi muito vendo foto deles. E aí tinha fotógrafos de outras regiões, como no Sul, por exemplo, tinha um gaúcho muito bom, que era falecido, JB Scalco, na minha época. Era um fotógrafo que eu gostava muito do trabalho dele, porque ele gostava de fotografar contra a luz, porque ele gostava de uma luz diferente. Então eu achava isso muito bacana e bem interessante. Então eu aprendi bastante vendo o material desses caras. Esses caras da revista Placar, anos 90, são as minhas referências de foto esportiva. Agora, respondendo a outra sua pergunta sobre o cara que quer começar, o cara que quer iniciar, hoje, por conta dessa pandemia, está bem mais difícil. Porque a gente não tem mais eventos esportivos. Praticamente, a gente trabalha, a nossa agência presta serviço para o UFC no Brasil e também presta serviço para a NBA no Brasil. A gente atende todos os eventos da NBA no Brasil, a gente que faz. E o ano passado a gente já não fez nada, nem para o UFC, nem para a NBA, e esse ano também não tem nenhuma perspectiva disso. Então os eventos esportivos estão totalmente escassos, né? O futebol já foi um meio, uma porta de entrada bem interessante para quem queria começar a fotografar no esporte. Então a primeira coisa que você tinha que fazer era tentar fazer a tua associação a associação local, né? Existe a ARFOC, que é a Associação dos Repórteres Fotográficos, só que ela é regional. Cada estado tem uma ARFOC. Né? Então a gente tem uma ARFOC São Paulo, tem a ARFOC Rio, tem a ARFOC BH. Alguns estados não têm porque eles ainda estão debaixo da Associação dos Jornalistas. Mas a maioria dos estados hoje tem uma associação dos repórteres fotográficos. E aí você precisa procurar, né, o cara que estiver interessado precisa procurar essa associação para tentar, primeiro, antes de mais nada, se associar. Talvez tenha, se o cara tiver alguma formação, o jornalista, o cara que tem uma formação em jornalismo ou faculdade de fotografia, então ele pode se associar, ele vai receber uma carteirinha, e aí depois disso, para poder participar das coberturas dos eventos, ele tem que procurar a assessoria de imprensa de cada evento. Então, eu sempre indico que o melhor é procurar essa associação. Você precisa ter uma carteira que prove que você pertence a uma associação, e essa associação, óbvio, vai fazer as suas exigências, né? Formação, muitas vezes tem provas a ser cumpridas, com trabalhos fotográficos. Então, cada associação tem um jeito de trabalhar. Em São Paulo, geralmente é isso. Você tem uma prova, aí você tem que levar o teu portfólio. Muitas vezes tem alguns fotógrafos que já vivem da fotografia, que foi o meu caso, né? Quando eu me associei, eu já vivia da fotografia, então eu levei lá todo o meu material publicado, levei os comprovantes,
Porque aí essa associação, ela faz um trabalho junto com o sindicato, né, local dos jornalistas, e o sindicato vai pleitear o teu registro, né, o teu MTB, junto ao Ministério do Trabalho. E vai dizer, olha, o Vander, né, provou aqui pra gente que ele vive da fotografia, então a gente precisa registrá-lo, né, precisamos formalizar a profissão dele junto ao nosso sindicato e a associação dele. Então é um processo, acho que hoje está um pouco mais difícil nesse sentido, porque passa pela associação, passa pelo sindicato, para depois passar pelo Ministério do Trabalho. Mas esse é o caminho, não tem um outro caminho. Você pode até, hoje, por exemplo, se você vai fazer uma cobertura de um jogo que não seja futebol, você pode procurar, eu vou dizer, por exemplo, aqui da Confederação de Vôlei, você vai procurar assessoria e vai dizer, olha, eu estou interessado em cobrir esse jogo. E aí a assessoria vai ver se você tem condições, para quem que você vai trabalhar, para onde vai esse material, qual o veículo de comunicação que você representa. Então, eu sempre falo, procura a associação, porque aí pelo menos você está mais calçado, você tem um documento oficial para apresentar para a assessoria e dizer, olha, eu sou fotógrafo, pertenço a essa associação, sou jornalista, sou fotojornalista, sou repórter fotográfico. Quanto mais oficial quem está interessado tiver, com certeza ele vai encontrar menos dificuldade para ele exercer a profissão dele. Show, legal demais. Vander, bom, já falamos aí 5 Copas do Mundo, 4 Jogos Olímpicos, se eu não me engano. 4 Jogos Olímpicos. E agora, o que você quer para frente? Qual que é sua grande vontade dentro da profissão agora? Quer fotografar o quê? Você é mineiro, né, Henrique? Sou. Então eu também sou mineiro, eu nasci em Belo Horizonte. Eu aprendi com o Tele Santana, que também era um técnico mineiro, que falou, agora eu só quero uma casinha com cercas brancas. Então, a agência Inova Foto já está aí no mercado, já tem mais de 10 anos. Durante muito tempo eu trabalhei como freelancer, né? Mas depois, para poder crescer, entendi que a gente precisava ter uma agência. O meu sócio, Gaspar Nóbrega, é um cara que também teve uma formação na fotografia no esporte. Então, hoje assim, eu não tenho nenhum evento, né, que eu não tenha participado, assim, que eu sonho. Eu ainda espero fotografar uns Jogos Olímpicos de Inverno. Legal. Mas também, se não acontecer, também eu não vou, não vai ser nenhuma decepção, desilusão, enfim. Eu ainda espero fotografar uns Jogos Olímpicos de Inverno para conhecer e ter essa experiência, né, de fotografar na neve, esportes da neve. Então eu acho bem interessante. E eu sei que tem um material muito rico, né, que dá para produzir ali, é muita coisa. Então eu espero ter essa oportunidade. Já tentei ir para os próximos, que vai ser em Pequim, acho que no próximo ano, mas já não é mais possível por conta de toda essa pandemia que está sendo aí, então ainda não dá para fazer. Mas eu ainda espero um dia ainda cobrir uns Jogos Olímpicos de Inverno, porque no esporte eu consegui Copa do Mundo, fiz Copa das Confederações, final de Libertadores, enfim, fiz bastante coisa no mundo do futebol. Hoje não tem nada no futebol assim que... E em termos de Jogos Olímpicos também, depois de... Né, agora em Tóquio vai ser a minha quinta Olimpíada, assim, não tem nada assim que eu fale assim, eu quero cobrir isso. Fiz um mundial de handball no Catar, que foi espetacular, eu nunca tinha feito, já fiz mundial de basquete, fiz mundial de atletismo, então já caminhei bem aí nos esportes olímpicos. Tá? Acho que para mim tá faltando aí só a Olimpíada de Inverno mesmo. Legal demais, show de bola. Vander, pra gente, só antes da gente finalizar, aproveitar que você tá aí no Centro de Desenvolvimento do Vôlei, mostra pra galera aí um pouquinho igual a gente fez aí antes de começar a gravação, mostra os troféus aí pra galera, só pra galera saber o que existe aí dentro do Centro de Desenvolvimento do Vôlei. Legal. Então, eu estou usando aqui uma sala que a gente usa normalmente para... essa sala aqui fica bem ao lado das quadras,
né, onde acontecem os jogos. Então aqui é uma sala que tem uma estrutura, cabo para internet, para a gente transmitir as fotos. E aí eu uso essa sala geralmente aqui no dias de jogo. Então eu vim para cá para poder participar aí do programa com vocês, à beira da quadra. E aqui eu estou na sala de troféus, né? Vou virar aqui para vocês. Vou ver aqui um pouquinho. Aí onde fica guardado todos os ouros. Exatamente, aqui onde fica guardado todos os ouros. Então a gente está usando essa sala aqui como a nossa sala de transmissão. E tem sido bem legal participar aqui das finais da Superliga. Já fizemos agora as semifinais da Superliga Feminina, agora vão acontecer as finais. Semana que vem tem as semifinais do masculino. E ao dia seguinte, né, na sequência, já tem as finais da Superliga. Então a CBV acertou muito, né, em ter um local como esse, com total controle, com total segurança. Inclusive, eu estou falando com vocês sem máscara, porque, como vocês viram, eu estou sozinho aqui. Mas aqui dentro a gente usa máscara todo tempo. Antes de entrar aqui, a gente faz o teste, né? Então, eu fui testado, né? Eu estava até comentando com o Henrique que eu ia fazer um teste hoje, deu negativo. Então, tem estação de álcool em gel em todos os lugares. Vocês podem acompanhar depois, se vocês quiserem, o Instagram da CBV, tem uns vídeos curtos que a gente está produzindo, com todo esse material mostrando que a gente está num lugar extremamente seguro. Show de bola, legal demais. Wander, queria te agradecer muitíssimo pelo papo, por ter tirado um tempinho aí no meio dessa maratona de jogos da Superliga para conversar com a gente e te desejar muito sucesso aí pela frente. Valeu demais. Pô, Henrique, eu que agradeço. Quero mandar um abraço aí pro teu público, pro pessoal que acompanha aí a beira da quadra. Dizer para continuar praticando esporte. O voleibol hoje, para mim, tem uma importância muito grande, né? Eu não tive a chance de falar, eu comecei no voleibol no começo dos anos 2000 com a equipe do Banespa, que era o Montanaro, né? Primeira vez que eu fui convidado para fotografar um voleibol foi aí. E aí comecei esse namoro com voleibol e que, graças a Deus, dura até hoje. Então, quero dizer para essa galera aí que o Brasil hoje é o país do voleibol, né? Que tem sido muito legal participar de tudo isso. E estou na torcida aí para vocês, para o projeto de vocês, e que dê andamento e que tenha bons resultados. Muitíssimo obrigado, Wander, galera que assistiu a gente, valeu demais, tamo junto. Fiquem ligados aí no canal que tem muita coisa ainda pela frente. Valeu! Legal, valeu, gente.